Neste Bitalk vamos falar com o João Garcia, o primeiro alpinista português a subir o Monte Everest. O que é que startups têm a ver com alpinismo? O João acha que não percebe nada de startups, mas neste episódio podes comprovar que ele é dos maiores empreendedores que há em Portugal. O que eu acho extraordinário é o paralelismo que se pode fazer aqui para o mundo dos negócios. Claro. Né? E muito até para o mundo das startups. Além das que eu consegui subir, existem 5 que eu não consegui à primeira. Portanto, também há essa experiência, essa bagagem. São as tais startups que não funcionaram. E como é que tomas essa decisão? Né? Porque é a mesma decisão. Como é que eu decido que a minha startup não está a funcionar? 33%, 33%. Tiveste um dia que te ia matar, não é? As coisas correram mal. E engraçado, foi depois do cume, né? Depois foi a descida. A descida foi já enfim, quase uma luta pela sobrevivência. Então, João, conta-me lá, o que é que passa pela cabeça de uma pessoa para se pôr a escalar montanhas? Meu? Pois isso é uma pergunta bastante longa de responder, mas vou tentar ser muito rápido. Eu fui escoteirinho, não é? Aliás, quando eu era miúdo, os meus pais diziam que eu era energético, hoje em dia chamam-se hiperativo. Ah, não é? hiperativo. E então acho que juntou-se o útil ao agradável. Eu gostava da natureza, gostava de escoteiros. Meus pais puseram ali nos escoteiros para terem alguma tranquilidade ao fim de semana. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas o escotismo foi realmente um ponto de partida e éramos aqueles meninos vestidos assim, uma farda idiota, atrás de um senhor vestido de menino, mochila às costas, subíamos e descíamos os montes e fazíamos acampamentos no verão. E depois, a dada altura, vieram cordas. Eram coisas mais radicais, mas vieram os nós, íamos à volta de uma falésia e colocávamos a corda e descíamos de rapel. Só que eu acho que com 12, 14 anos somos, quer dizer, alguns de nós somos curiosos, não é? Somos irrequietos e queremos saber também nas grandes montanhas o que é que vai à volta colocar a corda. E portanto faltava-me aqui uma segunda peça do puzzle, que era como é que se escalam montanhas? Quais são essas técnicas de segurança, manobras de corda para subir montanhas? E fui à Serra da Estrela com 16 anos. Fui de bicicleta, demorei 4 dias a lá chegar. Já na altura foi a minha primeira grande aventura. Obviamente os meus pais não são loucos, portanto eles perceberam que eu tinha um plano por trás, tinha refletido, aliás, eu tinha memorizado o trajeto todo. Sim, não ias com GPS na altura? Não havia nada. Eu lembro perfeitamente. Isso foi o quê? 70s, 80s, não é? 70s. Eu lembro-me o mapa do ACP, o meu pai de um lado olhar para o mapa, mas se tu fosses, por onde é que ias? E eu, do outro lado, tinha memorizado todos os segmentos, toda a quilometragem, toda a altimetria, os parques de campismo onde eu ia pernoitar, tudo. E eles perceberam, o miúdo realmente investiu nisto e não tiveram coragem de dizer que não. Yeah. Fui à Serra da Estrela, conheci pessoas fantásticas, era um encontro nacional de escaladores e depois logo no ano seguinte, também fruto de muita teimosia, de muita determinação, fui com esse Clube Montanhismo da Guarda, fui aos Alpes franceses, subi o Monte Branco e descobri um paraíso de superação, que é o ar rarefeito. Não é? Subir 4.807 metros do Monte Branco, para mim na altura foi muito difícil, mas eu tinha conseguido chegar lá acima. Quando alguns destes maiores e mais velhos e mais bem equipados, alguns deles não conseguiram. Respondendo à minha questão, o objetivo é superação, ou seja, é encontrar um objetivo difícil e dizer assim, não há muita gente no mundo que consiga fazer isto, eu quero conseguir fazer Não isto. é só isso. Uma coisa veio por acaso e depois torna-se um desporto, torna-se uma maneira de estar na vida e torna-se um negócio. Isto, já estou aqui a andar muito depressa, muitos anos de repente. Mas começou como uma curiosidade, começou como um desporto. Mas tu falaste de uma teimosia. Quase uma teimosia, mas eu acho que acaba por ser um gosto. E acima de tudo, no caminho existe uma série de provas que me dizem, isto faz sentido. Nomeadamente, eu no topo do Monte Branco, com 16 anos, eu percebi que isto era um desporto justo, que só atinge o topo quem se esforça. E eu tinha-me esforçado tanto para lá estar, para não, enfim, subir 4.800 sem pré-adaptação do organismo à altitude é difícil, mas eu tinha conseguido. Quando alguns destes mais velhos, mais bem preparados, mais fortes, não conseguiram, não tiveram capacidade de encaixe, como se diz na gíria.
E nós sabemos que existe uma série de esportes ou uma série de negócios que infelizmente só ganha quem tem dinheiro. Mas diz uma coisa, tu achas que há predisposição para isso? Física? Não sei. Claro, se tu fosses peruano e tivesses nascido numa altitude elevada, já tinhas alguma predisposição física, não é? Eu acho que é uma predisposição física e mesmo genética, mas isso é muito pouquinho. Daquilo que eu estudei, estamos a falar, os Sherpas, está provado cientificamente que eles têm mais de 2%. Os Sherpas são os tais que andam no Monte Everest? São uma etnia do Nepal que trabalham em altitude. Mais 2% de quê? 2% de capacidade de vantagem. Ok, de transporte de oxigênio. E basicamente eles são mais fortes do que nós porque treinam mais do que nós. É tão simples como isso. Porque se empenham mais do que nós. Porque têm uma vida mais difícil no início e depois sabem dar esse dito valor quando têm estas oportunidades e dão o seu melhor. Então é uma questão mais mental. Também. Eu acho que no meu caso houve aqui um crescendo e depois também houve aqui umas recompensas que iam surgindo a pouco e pouco. Portanto, houve aqui o Monte Branco, depois eu percebo realmente que isto é um desporto justo. Quando desço cá abaixo, deixei de ser um miúdo, passei a ser um deles. Quer dizer, tudo isto são pequenas recompensas. E depois não foi uma obsessão, mas foi eu voltar a casa, abrir o Atlas escolar e ver, onde é que estão montanhas de escala 4.000, onde é que estão montanhas de 5.000, e de 6.000, e de 7.000, e de 8.000. Porque no fundo isto partilha da mesma base filosófica de todos os outros esportes. Tudo bem, queremos ganhar cada vez mais, marcar mais golos, ou ganhar mais campeonatos, ou correr mais longe, ou correr cada vez mais depressa, ou ir cada vez mais alto. E foi isso que eu senti nesta evolução dos últimos 40 Chegar anos. Chegar cada vez mais alto parece assim um bocado poético. Podia ser salto em altura. Salto em altura, exato. Não precisavas de ir tão longe. Tantas outras coisas, mas a dada altura, e isto é uma das razões porque eu gosto deste momento épico da minha vida, do miúdo que vai à Serra da Estrela de bicicleta, do miúdo que vai atrás de um clube para os Alpes, que na altura não era nada fácil, não era preciso ter um passaporte para ir ao banco comprar francos franceses, era preciso viajar, era menor, uma autorização de 25 linhas, folha azul, carimbado e assinado pela minha mãe. Quer dizer, eram dificuldades que os miúdos hoje em dia não fazem a mínima ideia o quão complicado que era na altura. Mas tudo isso não parou porque havia aqui, no fundo, uma grande vontade. E como é que é estar ali em cima? O que é a sensação do ar rarefeito? Para além da questão do desafio? O ar rarefeito, para mim, a magia é que, à medida que vamos subindo, há uma variação barométrica que coloca, digamos, menos oxigênio no ar que nós ou seja, a pressão vai diminuindo. Exato. Para termos uma noção, nós vivemos toda a nossa vida confortáveis com 1000 milibares de pressão atmosférica. Na base destas grandes montanhas temos cerca de 600 milibares. No topo do Monte Everest temos 320 milibares. É um terço. Quer dizer, toda a estrutura atómica está mais dispersa. Lá em cima, sempre que eu encher os meus pulmões, eu só consigo captar um terço do oxigênio. Portanto, para estar vivo eu tenho que respirar 3 vezes mais. É tão simples como isto. Para estar vivo. Para estar vivo. Mais a parte do exercício, portanto é preciso respirar. Nós uma vez estivemos na base do Monte Everest, no Nepal. Do lado chinês. Do lado do Tibete. Rongbuk, sim. Foi para onde eu subi. Foi para onde eu subi. E nós chegámos lá e ficámos à rasca aquela noite. Carro aos 5.200 metros. Dores de cabeça. E saem do carro e qualquer esforço que fazem. Quer dizer, mas para mim o que acontece na montanha é que o que eu acho belo é que todos os desportos, se formos a ver, só têm 2 variáveis. É um gráfico de 2 variáveis apenas: intensidade e duração. E no alpinismo temos a intensidade, a duração, mas sempre que eu subo mais 1000 metros, este algoritmo varia. É uma coisa mágica, porque nós estamos a subir e cada vez mais cansados, a linha de tempo não para e começamos a descer, estamos ainda mais cansados porque já temos 12, 14, 16 horas nas pernas, mas o facto de estarmos a descer de altitude, estamos a voltar para uma atmosfera mais rica em oxigênio e estamos, parece que, cada vez mais acelerados, ao fim de 12, 14, 16 horas. Porquê? Porque estamos a descer. É fantástico. Não sei. Não há grande comparação com outros desportos. Mas quando estás a subir, tu estás a ficar cada vez mais cansado. Sim. E a dificuldade é cada vez maior, não é? Certo. Portanto, ou seja, há aqui um exponencial de dificuldade. Estás a dizer a dificuldade para além da respiração, não é? Para além da respiração, estás a subir, portanto, cansas fisicamente, precisas mais oxigênio e tens menos. Sim. Não é?
a pressão atmosférica vai diminuindo, portanto a tua tensão também sobe, não é? Tudo. Portanto, ou seja, estás cada vez mais cansado e tens cada vez mais barreiras. Há um momento em que parece intransponível, ou não? Há um momento que parece intransponível. E acima de tudo, há um momento em que a gente, seja com cume ou sem cume, que a gente sabe que ainda tem a outra metade que é descer. O importante é dar o melhor e regressar bem, não é? Se vamos ver, o cume é um ponto de retorno. Falta a outra metade. É metade do caminho. Não Mas é? a descer todos os santos ajudam. Aliás, a gente diz até o que é que sentiu lá em cima. Raios, então o que é que eu senti lá em cima? Muito cansaço. Acima de tudo, eu estou muito preocupado. Depois para descer, é como perguntarem à Rosa Mota o que é que ela sente no quilómetro 21. Ela diz, epá, quilómetro 21, ia lá correr. Então ainda me faltam outros 21 para quando eu chegar à meta eu lhe direi. E a minha meta é regressar são e salvo ao Campo Base. Portanto, nesta linha temporal, enquanto estamos a subir, estamos cada vez mais cansados, mas à medida que começamos a descer, mais não sei quantas horas, começamos outra vez a recuperar as nossas capacidades, a regressar à atmosfera onde nós nascemos. O que eu acho extraordinário é o paralelismo que se pode fazer aqui para o mundo dos negócios, Claro. né? E muito até para o mundo das startups, porque um empreendedor começa com uma ideia, né? Um alpinista começa com uma ideia de subir uma montanha, existe um planeamento, tem que planear, depois tem que começar a executar, portanto tem que começar a subir, e à medida que começa a executar, começa cada vez a ficar mais cansado, porque há cada vez mais desafios. E mesmo quando consegue atingir alguns dos seus objetivos, que é levantar uma ronda de investimento grande, ou conseguir que a empresa desenvolva um produto, está só a meio, não é? Ainda só chegou ali ao cume. Ainda é preciso fazer com que a empresa realmente funcione, com que consiga vender o produto. Só que tu nunca sabes quando é que estás no cume. Nunca sabes quando é que é meio. Essa é a grande diferença, né? Não é? E tu não tens o base camp lá para descansar depois. Podes ter um base camp, pode ser a tua rede de apoio de pessoas a quem tu vais falar quando tens problemas, etc. Né? Portanto, é a tua rede de apoio. Eu acho a comparação é incrivelmente a única diferença que eu vejo é que, do ponto de vista temporal, a vida de um empreendedor é um bocadinho mais extensa do que de um atleta. Porque, por exemplo, eu, a dada altura, percebi que tinha capacidades físicas / experiência para este trabalho específico de subir às grandes montanhas deste planeta entre os 35 e os 45 anos de idade. E isso foi uma coisa que a dada altura eu disse, não posso continuar com este modus operandi de andar a mendigar uns patrocíniozinhos e tal. Eu tenho que acelerar este projeto, ou então já não chego a tempo útil, não é? Porque há certas coisas que o relógio biológico diz que temos que fazer em determinados momentos. O empreendedor dá-me a ideia que tem um bocadinho mais de longevidade, não é? Mas se analisares, em vez da vida do empreendedor, analisares a vida da startup. Da startup. Estás a ver? Então cada startup é uma montanha. Exato. É uma montanha. É uma montanha. O montar a operação, pôr a final, pôr a funcionário, entendo. E tal como no alpinista, quem já subiu uma tem mais probabilidade de subir a segunda. Claro. Então é o know-how, é toda essa bagagem que se adquire das primeiras cabeçadas, não é? de todo esse trabalho não fica desperdiçado, sem dúvida. Tu dirias que o trabalho que é necessário para fazer esse planeamento, não é? Portanto, vamos imaginar uma montanha qualquer específica que tenhas subido, são tantas, nem consigo escolher aqui uma. O trabalho uma das 14, 8 mil. Uma das 14, 8 mil, portanto, o João já subiu 14 com mais de 8 mil metros, né? Era esse um dos teus objetivos. O trabalho de planeamento é um trabalho bastante extenso. Isso leva o quê? Leva meses? Leva semanas? Leva dias? Não é assim tão... Já não, hoje em dia já não é assim tão complexo. Eu acho que o que é complexo é, por exemplo, o organizar também as nossas vidas. Porque eu que às vezes costumo dizer, isto não é só arranjar dinheiro para ir, é arranjar dinheiro também para o tempo que eu não estou cá. E as contas têm que se pagar, não é? Portanto, é mais também esse aspecto pessoal da vida pessoal do alpinista que é preciso também contabilizar. Mas o subir uma montanha hoje em dia destas grandes
Se utilizarmos a bagagem, não é, do tal empreendedor que já tem experiências a montar 1, 2 ou 3, com sucesso ou sem sucesso, com mais ou menos, já tem 3 ou 4 experiências de outras startups, o desportista também já tem a preparação física e a preparação específica de alpinismo do passado. Portanto, hoje em dia, com 6 meses, 1 ano de antecedência, conseguimos organizar uma expedição. 6 meses, 1 ano é muito, não é? Eu, quando vou de férias no fim de semana, não preciso tanto tempo Não, para... tu reparaste o que é que ele disse. Hoje em dia, com 6 meses, 1 ano, já conseguimos. Então, no teu tempo era com quanto tempo? Vamos lá ver. Quanto tempo é que era necessário? O meu tempo, as primeiras expedições, organizava isto com estrangeiros, com fax. Era o facsímil. E aquele telefonema awkward à meia da noite, e eu carregava no start e aquilo começava ali a ser engasgado uma folha. Mas e tal, e eu estava entusiasmado a tentar ler o que é que lá estava escrito. O que é que estava lá escrito? Basicamente é datas, sei lá, os polacos vão sair nestas datas, os franceses vão sair naquelas datas, e eu tentar ver quais eram as opções. Quer dizer, estamos a falar em 92, 93, 94, não havia... Portanto, em 94, quando subiste a do Ala... O Dalagiri, depois também o Shooyo, a primeira tentativa do Nanga Parbat. Para nós o planeamento também é super importante e por isso estamos à procura que tu nos sugiras convidados diferentes. Convidados como o João, em áreas que não estavas à espera. Porque, além das que eu consegui subir, existem 5 que eu não consegui à primeira. Portanto, também há essa experiência, essa bagagem. São as tais startups que não funcionaram. Porquê é que não conseguiste subir a Nanga Parbat? A Nanga Parbat em 2006, porque esse ano estava excessivamente quente. É uma montanha no Paquistão. Durante o verão, aquele verão estava terrível. Estava terrivelmente perigoso. Terrivelmente... Porquê? Porque a neve derrete? A neve derrete, a neve é demasiado macia, não é? E ao contrário das montanhas de 8.000 metros que estão no Himalaia, as que estão no Paquistão estão ali numa zona de placas tectónicas muito instáveis. Estamos a falar de 4 grandes placas tectónicas que confluem no mesmo sítio. Portanto, se o Himalaia já é o que é, só com a placa tectónica do Tibete e da Península Índica, imaginem o que é Hindu Kush, Pamir, Karakoram e um bocadinho ainda do Himalaia. Espera, mas o que é que as placas te impedem? Tremores de terra. Tremores de terra. Queres tu dizer lá em cima sente-se mais? Com mais frequência? Existem cerca de 60 pequenos tremores de terra por dia. Ou seja, todos aqueles materiais que estão instáveis, a neve em excesso, as pedras que estão ali, nós olhamos para uma montanha que parece, grande Arrochedo. Mas aquilo está tudo podre, está tudo podre, está tudo descomposto, não é? Porque uma das formas de erosão é justamente as baixas temperaturas do inverno, com infiltrações, há dilatação e racha toda aquela pedra, não é? Queres dizer que cada vez que tu vais ao mesmo sítio ele já é diferente? Já é diferente, claro. Mas já é diferente do ponto de vista de segurança, não é? Mas este ano aquilo estava excessivamente perigoso e olha, tentámos 2 vezes, não conseguimos. O que é que significa não conseguiram? Estão a subir e o que é que acontece? Basicamente estávamos com a neve pela cintura e precisávamos mais de um remo do que propriamente um piolé, que é aquela machadinha. Porque era muito difícil progredir, não conseguimos. Mas lá está. E como é que tomas essa decisão, né? Porque é a mesma decisão. Como é que eu decido que a minha startup não está a funcionar? Tu estás a subir essa Nanga Parbat, tens neve pela cintura, isso provavelmente não é inovador. Eu acho que há 2 tipos de frustração. Há uma frustração que, enfim, é da conjuntura, não deu. E daqui a bocado posso falar também, se quiserem, de 33%, 33%, em que um desses terços diz-me diretamente respeito a mim, mas há uma frustração em que nós conseguimos tolerar porque percebemos que literalmente tiraram-nos o tapete debaixo dos pés, quer dizer, as condições nesse ano não estavam boas, ponto final, é a conjuntura. Eu costumo dizer que o sucesso de uma expedição depende destes 3 terços. O primeiro é do patrocinador, mais ou menos dinheiro, mais ou menos tendas, mais ou menos cordas, mais ou menos gás. No caso de startups, do investidor. É os investidores. O segundo terço acaba por ser a nossa perícia, a nossa capacidade, a nossa experiência, o nosso empenho. E o terceiro terço é a conjuntura. Porque às vezes também há infelizes coincidências. O mercado não está pronto, não é? Portanto, eu acho que há aqui realmente este paralelismo em que
No caso desta montanha em 2006, em que não conseguimos subir o Nanga Parbat nesse ano, é porque a temperatura estava... Enfim, fala-se muito do aquecimento global, mas já na altura havia estas alterações climáticas e, portanto, eu na altura não tinha bem essa noção, mas tive o bom senso, eu e os companheiros, de dizer, epá, não, isto está demasiado perigoso. Já tinha visto pedras a cair assim do tamanho desta mesa e tal. Eu nunca tinha visto calhaus do tamanho do meu carro vir por ali abaixo. Ui. Epá, isto impressiona-te, ficas assim, tipo, ups, aqui qualquer coisa que não está bem. Melhor é a gente ir para casa e voltar outro ano. Mas não é muito difícil tomar essa decisão? Quer dizer, já investiste tanto tempo, tiveste 6 meses a preparar aquilo, o investidor colocou dinheiro, não é? Tu tens a motivação e queres mesmo que aquilo aconteça, mas o mercado não quer. Mas o importante é dar o melhor e regressar bem. E regressar bem. O como é apenas um bónus, é cereja no topo do bolo. Também temos que, no ponto de vista de experiência, nós temos que ter a noção de que essa experiência só é válida se eu regressar. Mas antes de falarmos do regressar e do regressar bem, e às vezes não se regressa bem, há ali uma conjugação que eu gostava que tu refletisses, que é a questão da pessoal, a da vontade pessoal, a motivação, de alguma forma, toda a componente individual, não é? Se assim quisermos chamar, mesmo a solidão, não é? Porque deves ter momentos de solidão quando estás a subir, e a equipa, portanto, ou seja, os outros que te acompanham, que tu acompanhas os outros, portanto, aqueles são várias pessoas, não é? Não sobes sozinho. Como é que é essa relação entre a solidão, a tomada de decisões equipa, solitariamente, ou a tomada de decisões em equipa, apoio mútuo, como é que isso funciona? No início, uma equipe, e para rentabilizar os custos fixos, uma equipe funciona 6, 7 pessoas e há sempre um chefe de expedição no papel, que normalmente é a pessoa até mais experiente, ou mais velha, ou enfim, mas acima de tudo a mais experiente, aquela que inclusive organizou a expedição e lançou convites a pessoas com experiência, do qual a da altura comecei-me a incluir dentro de um desses mailing lists, mas na altura era de faxes. Isso é tipo recrutamento, não é? E portanto já era uma honra receber da Polónia um convite. Olha, vamos organizar isto, vai custar $3.000 a cada um, mais o coisa, encontramos nestas datas e tal. Mas depois, à medida que a expedição vai acontecendo, nota-se quem são os finalistas, quem é que ficou por caminho. Eu às vezes não vou necessariamente ao cume com os meus alpinistas da minha expedição, vou com os sobreviventes das várias expedições. Está ali uma expedição francesa, está ali uma expedição espanhola e está ali aquela internacional polaca. E entretanto houve quem se adoecesse, houve quem não tivesse treinado o suficiente, houve quem desmoralizasse, não é? Quem desmotivasse. Alguém apanhou uma gripe? Houve que, exato, adoeceram. Houve quem não planeou, se calhar mais 2 semanas, uma expedição destas, para ter sucesso na altura, era preciso pelo menos 50 dias, não é? Por isso é que os ministérios... Hoje em dia é que se faz coisas super rápidas. Eu escalei, por exemplo, o Annapurna numa semana. Em 2010? Uma pessoa quando vem aclimatado... já são operações quase científicas, com metodologia precisa, mas na altura... Hoje em dia há filas, não é? Isso é o Everest, isso é outra, já lá vamos. Isso é outra coisa. Mas, eu não tinha essa noção, realmente. Tu perdes um bocado a equipa, não é? E vais ganhando tenho a equipa, mas a da altura começa a ver, bem, vem uma janela de oportunidade, epá, há ali 2 espanhóis que estão muito fortes, ainda há ali um francês que também está bom, estou eu e mais este polaco, epá, e fazemos aqui uma cooperação para chegar lá. Mas isso é num camp, num base camp qualquer, não? Num dia de cume. É para um dia de cume. Já estamos que é um dia de cume? Podemos reorganizar e dizemos, epá, esta malta já não quer tentar mais, já gastaram todos os cartuchos que tinham, toda a energia, mas ainda há aqui uns que querem fazer uma última tentativa. E aconteceu-me já... Tu te chamaste um dia de cume? Um dia de cume. O que é um dia de cume? Uma operação destas é uma coisa de 40, 50 dias. Mas não estás 40, 50 dias a subir, não é? Não, mas estamos pelo menos no campo base ou altitude superior, porque temos que montar um acampamento, descer, depois montamos outro acampamento e descemos. Quer dizer, estamos a estimular o organismo a altitudes, mas sempre com regresso ao campo base para diminuir a taxa de degradação. E portanto vamos comunicando com outras expedições e a da altura começamos a ver quem é que ainda está em forma para tentar uma última vez,
quem é que não está? E aqui também tenho que pôr aqui um pequeno parênteses, que é, no outro milénio, nós partíamos sem qualquer comunicação com o exterior, porque não havia telefones satélites, ou era super caro, não é? Era inacessível, pelo menos para mim e para as pessoas com quem eu me dava, e portanto, não havia acesso a estes modelos matemáticos de previsão meteorológica, chamados meteogramas. Portanto, a gente saía, era assim, era um bocado um tiro no escuro. Tínhamos que fazer várias tentativas para acertar e termos um bocadinho de sorte. Depois de 2001, um telefone de satélite deixou de ser um bicho de 7 cabeças, passou a ser uma coisinha pequenina. A câmara de filmar deixou de ser aquele tijolo em cima do ombro, passou a ser uma coisa pequenina. Enfim, todos esses equipamentos tornaram-se mais acessíveis e passou a ser quase uma operação científica. Quer dizer, a uma semana de distância, a fiabilidade da meteorologia já passou a ter para aí 80%. A 3 dias de distância, que é ir campo 2, campo 4, cume, campo 4, quer dizer, estes 3 dias de distância, a fiabilidade é para aí 90%. Portanto, a montanha continua a ser a mesma, mas temos a noção que temos mais chances de sucesso e corremos menos riscos. Antes aquilo era tramado. Ainda no outro dia estava de brincadeira a contar a uns clientes que querem, hoje em dia toda a gente quer, dados móveis em todo o lado da montanha. E eu dizia, eu antes partia de expedição, chegava a Katmandu, ligava à minha mãe a dizer, ok mãe, sim, já cá estamos, está tudo bem, então daqui a 60 dias eu ligo, adeus. Era assim. Estamos a falar que na minha vida, nestes últimos 35 anos de expedições, isto evoluiu muitíssimo, muitíssimo. Hoje em dia estamos numa fase fantástica com todos estes... E tornou-se um bocado um local já quase de turismo, não é? Porque o que nós vemos é no Monte Everest, por exemplo, que é o mais conhecido, tu tens literalmente filas de pessoas, que era o que eu estava a dizer, filas de pessoas para chegar lá. Essas operações hoje em dia, houve aqui... eu precisava de recuar um bocadinho para dar um enquadramento geral. Esta etnia, uma das 60 etnias do Nepal, esta etnia Sherpa, teve recalcamentos durante mais de 60 anos. Só para terem noção, os primeiros a subir o Monte Everest foi um Sherpa e um neozelandês. O neozelandês chega à Inglaterra, é feito Sir. O Sherpa leva uma medalha e vai-te lá embora para casa. Isto houve aqui recalcamentos ao fim de muitos, muitos anos. O Sherpa era tratado apenas como era mão de obra para as agências americanas, neozelandesas. E neste momento houve aqui um virar, um flip, ou seja, são os Sherpas que comandam tudo, são os Sherpas que fazem a venda direta com o público, com o cliente final. O Sherpa sabe o difícil que é e o perigoso que é escalar estas montanhas, de maneira que ele estrangula, imaginem, numa temporada do lado nepalês, 1000 clientes, estrangula tudo para 3 dias apenas de bom tempo. Quer dizer que são 300 num dia, 300 noutro, 300 noutro. Porquê? Porque ele não quer ter que voltar lá acima, nessa temporada, colocar mais cordas fixas. Porque depois há um período de uma semana de mau tempo, essas cordas fixas ficam enterradas, acabou. É preciso subir mais, é preciso montar mais, arriscar mais a vida. E portanto, está-se a dar esse tipo de incongruência de ver em filas de 200, 300 pessoas num dia de cume, em fila e lá para cima, que porventura arriscam mais as suas vidas. Porque há muita gente, não é? Não é só muita gente. O estar lá em cima é arriscado, com ou sem oxigênio. Porque, do ponto de vista fisiológico, não fomos feitos para viver sem esta compressão de 1000 milibares. Quer dizer, estamos demasiado tempo, demasiado alto, com 300 milibares. O nosso organismo, a pouco e pouco, começa a inchar por todo lado, começa a criar edemas. E não é o oxigênio que vai salvar de um edema pulmonar ou de um edema cerebral. Cais para o lado e acabou, morreu. Prontos. Mas dá-se esta incongruência de ver estas filas, porque basicamente eles querem aviar serviço e têm outro tipo de sensibilidade. Mas se eu não quiser ir por essas filas e quiser ir noutra altura, estás-me a dizer que aquilo está vazio? Pode estar. Eu tenho analisado e existem montes de pequenas oportunidades. Aliás, eles basicamente, e isto tem a ver com uma estratégia comercial e logística na montanha, eles querem que o cliente faça cume às 6 da manhã, porque esse mesmo cliente já não tem tenda no campo 4. Ele vai ter que descer para o campo 3, porque entretanto do campo 3, a rotação, já foi ocupar o espaço da tenda do campo 4. A seguir. Portanto, aquilo vai andando assim. Portanto, não tem uma segunda chance
e tem que descer logo para baixo. Portanto, aquilo está montado para... Já é uma operação comercial. Já é uma linha de montagem. São comerciais. É mesmo... Não é, João? Já é uma linha de montagem. É uma linha de montagem, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu às vezes tenho comunicado com pessoas que até me dizem: eu gostavas de escalar, tentar escalar sem oxigênio, mas assim, já vi com aquelas filas, é quase impossível. Eu disse: não, vai 4 horas mais tarde. Tens é que ter a tua própria tenda no campo 4 para saberes que quando desceres ainda ficas ali mais uma noite. Agora, é possível fazer como ao meio-dia. O tempo, se está bom às 6 da manhã, como estava bom ao meio-dia. Além do mais, às 6 da manhã é a hora mais fria. Quer dizer, vão para o sítio mais alto do mundo, porventura, a ponto mais frio da montanha, à hora mais fria, que é às 6 da manhã. Mas pronto, grande parte desses clientes são pessoas que não têm experiência, são pessoas que recorrem justamente supostamente a pessoas experientes para os guiarem lá acima. E é só o Monte Everest porque é altamente comercial ou estes outros montes... Estas montanhas, outras montanhas, havia o Shohoyo, que era, digamos, a 6ª mais alta do mundo, que está inteiramente está na fronteira com o Nepal, mas escala-se pelo lado chinês. E durante muito tempo era, digamos, o best-seller dos cumes de 8.000 metros. O Everest é uma montanha à parte, tem uma simbologia de mais alto não há. Portanto, é um holy grail das montanhas. E a estatística até demonstra que 80% das pessoas que tentam subir o Everest nestas expedições comerciais nunca escalaram 5.000, nunca escalaram 6.000, nunca escalaram 7.000 e pimba, vão diretamente a 8.000, que querem conquistar um troféu a qualquer custo. É fazer a tica no to-do list. Mas isso é um problema? Eu acho que não, eu não posso criticar muito porque eu também já bebo noutra proporção, também bebi deste veneno, ou seja, eu também levo clientes para o Himalaia para dar passeios, não é para subir montanhas, mas é um problema quando é mal gerido, é um problema quando as pessoas não têm essa noção do risco que correm, por exemplo, numa dessas filas de 200 pessoas para tirar a sua selfiezita lá no ponto mais alto do planeta. Mas enfim, como dizes... Mas é o risco pela questão de estar muita gente, ou seja, se alguém escorrega, está tudo preso por corda. Estão expostos a grande altitude. A gestão do risco em altitude é como a teoria do caos. Dentro do muito mau, qual é o menos mau? Quanto menos tempo lá tivermos, menos arriscamos a nossa vida. Porque não é por nada que os americanos chamam dos 7.500 metros para cima a dead zone. Porque realmente estamos a morrer, literalmente. Portanto, é uma questão de tempo. Ou seja, quanto mais tempo lá tiveres, mais estás a arriscar a tua vida. O que estás a dizer é que enquanto lá estiveres, estás mesmo a morrer. Ou seja, estás mesmo a morrer. Há uma deterioração do corpo, não é? É isso? É esse ponto. Que pode levar a uma embolia cerebral. Ou seja, e agora também posso meter aqui mais pólvora na fogueira. O escalar com oxigênio, eu não tenho nada contra essas pessoas. Agora, na minha ótica, quem está a escalar com oxigênio está dependente de um esquema logístico. Não precisa de uma, nem duas, nem três, precisa de 4 garrafas de oxigênio, de gente que as leva para lá. Não é? E se lhes falta a próxima garrafa, está morto. Não aguentam horas, aguentam minutos. É como aquela conversa o avião, se houver uma despressurização, cai máscaras de oxigênio. Porque o protocolo médico é inequívoco. Se não colocares essa máscara de oxigênio em 30 segundos, desmaias. Passados uns minutos entras em coma, mais uns minutos, game over. Isto porque o piloto também não consegue, a maluca, perder a altitude em 30 segundos. A não ser se fosse um daqueles jatos da Força Aérea. Do Top Gun. É um gajo do Top Gun. Essa, por exemplo, foi a razão porque nós nunca usámos oxigênio. Que é para obrigar o organismo a adaptar-se. Mesmo assim sofremos. Mesmo assim sofremos. Eu acho que e tínhamos montes de gente sempre a incentivar o oxigênio. Mas o que eu considero é que quem tenta escalar estas montanhas sem oxigênio literalmente não se deixa colocar na boca do lobo. Claro. Estão a compreender? Porque aí o organismo está a se adaptar e tu consegues sobreviver a qualquer situação. Não é? E a lei para além da do natureza. lixo todo de oxigênio, que depois, porque essas garrafas são lá largadas, não é? Em grande parte. E também são lá abandonadas, enfim. Há mais lixo no Everest lá em cima do que cá em baixo?
Eu nunca estive lá em cima, do lado nepalês, não sei, mas as fotografias, isto é uma temática que me apaixona, como já devem ter calculado, mas as fotografias que eu vejo na net, restos de tendas todas estragadas, isso tudo, e que é impossível retirar. Sim, aquilo Porquê que é impossível de retirar? Porque Congela. depois cai neve, congela, fica lá tudo preso. Ou vais para lá com um martelo pneumático a arrebentar com aquilo, ou então não consegues. Mas já há eu sei que há muitas expedições que vão lá para limpar lixo. Limpam o que conseguirem, todo o resto. Isto fala-se muito também do lixo, e é preciso também ter aqui uma pequena noção que esta preocupação ecológica é uma coisa recente, os anos 80, os anos 90. Grande parte do lixo que aparece, estamos a falar de expedições dos anos 50, dos anos 60, em que não havia realmente essa preocupação. E que todo esse lixo ficou subterrado. Agora, com o aquecimento global, a calota de gelo começa a diminuir e começa esse lixo a vir ao de cima. Tanto que vai saber que lixo é esse. Estamos a falar de latas de sardinha. Hoje em dia ninguém leva latas de sardinha. Não é? Não, é tudo hoje em dia pacotes de comida leofilizada, é tudo uns pacotezinhos assim, tipo... Que é mais leve. Muito mais levezinho, muito mais flexível, muito mais transportável. Mais atual, não é? As tendas que também se vê às vezes são canvas, que é tipo este material, tipo... como se fossem tecido. tendas de lona, daquela militar, não é? Quer dizer, são coisas dos anos 60, dos anos 70, que não havia essa preocupação. E isso já não é apanhar lixo, isso já é arqueologia. já não é? é quase arqueologia. Exatamente. Exatamente. Mas é engraçado, estavas a falar dessa dead zone, né? Porque é Yeah. aquela altitude que a partir desse momento o teu corpo está a morrer. Nas empresas é semelhante. Existe uma altura em que tu levantas tanto dinheiro e estás a queimar tanto dinheiro que tu estás literalmente, tu estás a morrer. Por isso é que se chama, tens um burn rate, tu estás a arder. E tu estás literalmente a morrer. E tu precisas, se calhar, garrafas de oxigênio mais à frente, que são novas rondas de investimento que te vão injetar mais capital na empresa, e se tu não tiveres essas garrafas de oxigênio, morres em dias. Né? Caramba. Neste caso, não consegues verdade. pagar os salários, não consegues pagar a tua estrutura. Podes estar a crescer bué, mas morres. Pois é. Exato, podes estar a ser o maior, estás mesmo a chegar ali ao cume, ou até já estás a descer do cume. Mas Às vezes vê-se a estratégia de muita empresa é crescer, crescer, crescer. Ou Exato. seja, não é Subir, nada subir, sustentável, mas é a única forma de aparentemente impressionar investidores, é dizer que estou a crescer e abrir mais lojas, e abrir mais, e mais, e mais. Exato. Olha, e estava aqui a pensar em mais um exemplo. Mas eu não ver se- percebo nada disso. ver se tu não percebes, mas se calhar percebes mais que o que pensas. Percebes mais que os outros. Estava a pensar, existe um género de empresas especial, que são empresas que crescem literalmente muito rápido porque têm um produto muito inovador ou têm uma estratégia qualquer incrível. Também existe isso na montanha, ou seja, alpinistas que chegam e quebram um bocado as regras dos acampamentos base e vão à maluca e chegam lá acima ou utilizam uma estratégia diferente. Eu acho que sim. E isso tem a ver com o método de treino. Ou seja, hoje em dia já não temos que continuar a escalar as montanhas como há 50 anos atrás. Não é? Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Hoje em dia, com um bom treino, os atletas, e já não temos que ver que isto já não somos aventureiros, mas sim atletas, e que alguns treinos permitem-nos, ao fim de muitos anos, ter capacidades de fazer campo base, campo 3,5. Campo 3,5, 4 cume, 10, acabou. Desde que cheguei, faço um 8.000, vou-me embora em 7 dias. Claro que depois às vezes os curiosos dizem: "Ei pá, João, grande sorte, grande João, sorte." mas às vezes faz-me confusão. Tu disseste 1, 2, 3 e 4 e de repente quando falaste na estratégia de subir mais rápido indicaste 3,5. Exatamente. Porquê é que não era 3 ou 4? Porque no Annapurna eu percebi que o 3 era perigoso, o 4 era capaz de ser demasiado, ia queimar pernas e depois no dia de cume se calhar ia pagar a fatura. Ok. O 3,5 eu vi ali um sítio que dava para montar a tenda e que qualquer gelo que caísse ou ia para um lado ou ia para o outro. Ok. É a gestão do risco, Já percebi. literalmente. Mas então encontraste um sítio novo para fazer Um acampamento. sítio novo, chamei-lhe de campo 3,5. Temos que inovar. Isto hoje em dia não é só fazer a diferenciação pela inovação, mas é, acima de tudo, na gestão do risco. Aliás, eu costumo dizer que... Paralelismo é incrível. É incrível. Eu costumo dizer que o melhor alpinista, acima de tudo um bom alpinista, tem que ser um bom gestor do risco. Ou seja, Eu traduzo. Um bom empreendedor tem que ser um bom gestor de risco. Eu costumo dizer que um dos pontos, e há pouco Tocha falou da resiliência e tal, eu acho que um dos sítios mais difíceis
para o alpinista é no dia de cume. Quer dizer, já tem ali 30 dias de bagagem, de tentativas, de adaptação do organismo à altitude, de montar alguma logística, que são os acampamentos, que fica ali semi-permanente, para depois, no final, trazer tudo para baixo. O dia de cume é um dia assustador, porque aquilo é muito lento. Não é? O máximo que a gente consegue é respirar 2, 3 vezes uma passada, 2, 3 vezes uma passada, e não conseguimos ver a coisa avançar. E isto é assustador, não é? Eu dou comigo a fazer 50 passos, só olhar para o chão, e só de 50 em 50 passos é que olhar à volta para ver se isto avança um bocadinho, para ver se isto não me desmotiva. Ou seja, tu não olhas de propósito à volta para ver se o contexto muda. Exatamente. Quando tu olhas novamente. É como, por exemplo, eu tenho um irmão no Porto e vou de vez em quando, vejo lá e vi os miúdos a crescerem grande. E ele dizia, para mim é sempre a mesma coisa. Exatamente, porque ele vê os filhos todos os dias. E depois tenho aqui uma tentação sempre de, desiste. Não é? Desistir é a maneira mais fácil de resolver o problema. E começo a pensar de tudo o que já está implicado. Ou seja, eu andei a treinar 6 meses para isto, arranjar dinheiro para subir montanhas não é fácil, já chegar à camp base também já tive dores de cabeça e vómitos, e já chegar aqui ao primeiro e ao segundo e ao terceiro acampamento, e agora estou aqui tão perto, só porque este ambiente é assustador, porque estou ofegante, porque não vejo isto avançar da mesma forma que normalmente vemos as coisas avançar, vou desistir. Eu posso desistir. A montanha não vai a lado nenhum. Mas se eu desistir, vou ficar tão frustrado, e acima de tudo, eu para o próximo ano vou ter que voltar a fazer isto tudo outra vez. E isso não faz sentido. Porque se eu tiver que repetir isto tudo outra vez, eu vou arriscar mais a minha vida. E lá está. Acima de tudo, um bom alpinista tem que ser um bom gestor do risco. Para fazer é fazer bem feito à primeira. Porque isto de andar a brincar aos alpinistas é muito perigoso, garanto-vos. Os americanos até têm uma expressão engraçada que dizem que subir no Himalaia é como fumar. O melhor é parar, senão um dia destes isto ainda te mata. Em inglês fica mais giro. Olha, João, mas tu tiveste um dia que te ia matar, não é? As coisas correram mal. Em 99, não é? Em 99 cometemos uma série de pequenos erros e isso tudo junto potenciou. Mas tu tiveste a noção dos erros quando estavas a cometê-los? No momento não. No momento acho que houve aqui um desequilíbrio entre a força de vontade e a realidade. A gestão do risco. Basicamente ainda não era suficientemente experiente, basicamente era o tal outro milénio em que não tínhamos meteorologia, que sabíamos que tínhamos que fazer várias tentativas, só que entretanto já tinha expirado o excesso de aclimatação, porque o organismo torna-se entretanto mais fraco, o sangue fica muito mais viscoso com um excesso de hematócrito, que é uma das respostas fisiológicas do organismo à altitude, e entretanto já se tinha esgotado inclusive a comida e sobretudo o gás, um cartucho de gás. Uma loja com este tipo de equipamento mais próxima se calhar estava uma semana de distância, estava em Lhasa, e já não tínhamos esse recurso, e portanto estávamos a beber menos do que devíamos, já estávamos mais cansados, enfim, tudo junto potenciou. Isto é como um acidente na autoestrada, não é só excesso de velocidade, é os pneus carecas, é o piso molhado, é ser à noite, é a pessoa estar cansada, tudo isto cria a tal conjuntura terrível do acidente. E basicamente foi isso que aconteceu. Logo em 99 o Everest não correu bem, embora eu tenha estado lá em cima com o Pascal, as coisas não correram bem. O importante, repito, é dar o nosso melhor, desfrutarmos e regressarmos bem. Engraçado, foi depois do cume, não é? Foi a descida foi já um enfim, quase uma luta pela sobrevivência. Se na altura, se é essa a pergunta, se na altura eu tinha a noção, ainda não, ainda estava ali. E achas que hoje pronto, passado os anos de experiência, naquele momento terias notado isso e não teriam continuado? Teriam voltado para trás mais cedo? Nem tinha tentado. Aliás, uma das minhas lições foi, ao fim de 45 dias de expedição, como ou não como, arrumar a trouxa e ir para casa. Portanto, retirar-me da operação antes de gastar demasiado. Foi já mais teimosia, não é? Nesse caso. Foi uma teimosia. É aquela coisa, eu tenho que fazer isto, não é? Eu tenho que fazer. Era a nossa terceira tentativa. Eu sentia que se calhar não ia ter uma quarta tentativa
Monte Everest. Mas eu acho que, acima de tudo, foi aqui um entusiasmo, aqui uma camaradagem que já perseguíamos, os dois, eu e o Pascal, já perseguíamos isto há 3 anos consecutivos, e não é o vai ao racha, mas se calhar foi uma coisa parecida. Ok, então vamos aqui agora à nossa frigideira. Já temos aqui uma frigideirazinha. Escolha aqui um ingrediente. O ingrediente, vamos lá ver. Temos aqui batata frita, temos aqui o bacon, temos aqui um ovo. Um ovo tem aqui a clara, que é proteína. Então o que é que isto tem cá dentro? Podes abrir? Vamos cá ver. Podes ler em voz alta o que estiver aí escrito? O que é mais difícil do que escalar uma montanha? Se calhar para mim montar uma empresa. Sempre foi uma coisa que eu tive muito receio, foi montar uma empresa. E ainda hoje eu associei-me a várias empresas, mas não tenho uma coisa minha, porque sempre temi que me iria roubar a liberdade. E nisto há um sociólogo polaco que eu ouvi uma coisa qualquer que falou de alpinistas, e eu, deixa-me cá ouvir o que é que este senhor está a falar. E esse sociólogo fala de um equilíbrio que a sociedade hoje em dia tenta encontrar e que não consegue, que é, para termos mais liberdade temos que abdicar da segurança, não é? Para termos mais segurança temos que abdicar da liberdade. E ele diz que é aí que os alpinistas conseguem ser uns gestores deste equilíbrio aparentemente precário, mas possível. E literalmente da liberdade de escolher quando é que eu subo a montanha, em que períodos, em que preciso de um período de 40 dias no ano e consigo bloquear 40 dias no ano para esta operação. E a segurança, literalmente, de ver quais são os sítios mais seguros ou menos seguros da montanha. Lá está o tal campo 3,5, porque foi o que eu entendi que se calhar era o mais seguro. Portanto, eu achei bastante engraçado. Mas a minha liberdade é o meu tempo. E eu desde 93 não fechei mais negócio com ninguém, com nenhuma empresa, para não pôr em risco essa coisa tão preciosa para mim, que é a minha liberdade. É curioso porque em termos de skills, digamos assim, não é? Depois destes minutos que todos estivemos a falar, é claro que um alpinista tem as skills necessárias daquilo que era para criar uma empresa. E o que tu estás a dizer é que não é tanto pela questão das skills, é pela, se calhar, mais uma filosofia de vida? Eu acho que é acima de tudo para não me sentir preso. Eu trabalho com uma agência. Mas tens agora, por exemplo, os nómadas digitais e etc., que gerem empresas remotamente e estão em todo o lado. Eles sentem que têm liberdade. É verdade, mas isso já é uma coisa mais recente. Entretanto, eu já tenho aqui uma inércia dos últimos 30 anos e que sempre percebi. Eu trabalho com uma agência de viagem e às vezes as pessoas até dizem: mas o João é o dono da empresa. Eu não. Eu sou um outsider, sou um freelancer, porque no dia que eu tivesse a minha própria agência, quer dizer, invariavelmente eu tornava-me um escravo ali do esquema de escritório, não é? Porque eu acho que se calhar hoje em dia, para gerir um bom negócio, quer dizer, temos que ser como um agricultor, temos que ir à horta todos os dias, não é? O que assusta é a burocracia, talvez, de gerir um negócio, não é? Eu gerir a burocracia, o negócio, mas as pessoas, as contas. Se as contas depois tivesse que eu acarretar, digamos, possíveis erros, isso tudo, eu ia me sentir, da maneira como eu sempre vivi, de tentar ser o mais responsável possível, eu acho que iria, enfim, já tive vários exemplos de pessoas próximas que também, com boas intenções, começaram os seus negócios e depois, quando dão por eles, já não têm a sua liberdade para ir para a montanha. Se calhar aí o que tu precisavas era de um sócio, ou dois, que é para quando um de vocês quisesse ir para a montanha, o outro ficava a tomar conta das coisas. É bem possível. Era uma boa... fazer uma expedição da empresa. Era uma boa parceria. Co-founder. Mas... Como é que se chamam os companheiros de um alpinista? Tem um nome? Não, são não sei, partners. Companhão da route. são os companheiros de cordada. Há uma imagem romântica do alpinismo, e sendo o alpinismo um estilo de alpinismo que se iniciou nos Alpes, duas pessoas unidas por uma corda, para que se estiverem num campo de glaciares, um cai
Quer dizer, os companheiros aguentam e ele sofre uma queda, mas não se estatela lá em baixo. O mesmo a escalar em rocha, o mesmo a escalar em terreno misto. Portanto, são companheiros de cordada. Os companheiros de cordada. Olha, João, muito obrigado por estas partilhas todas. Malta, obrigado a vocês também por estarem desse lado. Já sabem, estamos de volta no próximo episódio. E vamos continuar a falar agora um bocadinho. Obrigado. Obrigado, João. Dano. Obrigado a todos. Olha, João, e por falar em bifes e em bitoques, nessas expedições não sentes falta de comida a sério? E já levamos. Já levam bitoques lá para cima? Não. Uns bifezinhos? Houve uns anos que feijoadas. levei umas postas de bacalhau, salgado, seco, e depois lá faço o resto. Sei lá, agora, por exemplo, tive um Marrocos e tive 2 Kilimanjaro e eu levo sempre azeite. É uma das coisas que me faz sempre falta, é um bom azeite português. Sei lá. Está bem, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos para Marrocos e temos tangines, mas depois há ali uma saladinha ao lado. Mas qual é o tempero disto? É só sal? Não, um bocadinho de azeite, fica ótimo. Tive agora também 2 Kilimanjaros e a África também comida excelente. E faziam lá uns reps e faziam umas coisas e ali os vegetais todos cortadinhos. Então, mas o que é isto? Isto está seco. Aqui um bocadinho de azeite. Quando tu dizes agora é o quê? Porque tu agora dedicas-te a levar pessoas, não é? Levar a fazer expedições. Sim, sim. Mas já não sobes à montanha lá mesmo acima? Pois não? O Everest e montanhas de 8.000 metros, não. Eu tenho feito aqui o juntar o útil ao agradável, que é o fazer 2 em 1. Já que vou para o Nepal e estou lá a aclimatar com os clientes, a fazer 5.000 e tal metros, 5.600 para ver o Everest e depois fazer um colo e tal. Os clientes regressam a Portugal e lá está. Na minha estilo de vida, na minha liberdade, eu permito-me ficar lá mais 2 ou 3 semanas, vem um amigo de Espanha e vamos escalar montanhas, mais em forma de exploração, ou seja, subir por onde nunca ninguém subiu. Tem o coeficiente, uma barreira psicológica de subir por vertentes mais empinadas, mais técnicas, vertentes que nunca ninguém subiu, que é o desbravar terreno. Na gíria dizemos abrir vias novas. Mas isso está documentado? O que é que alguém subiu ou não subiu? Tá. Cada vez mais isto é documentado por... começou tudo por uma senhora americana que foi secretária da primeira ONG deste Hillary, que formou a Himalayan Trust, uma ONG que apoiou os Sherpas. O primeiro homem a ter subido o Monte Everest, conjuntamente com o Tenzing Norgay, o Hillary neozelandês, fez uma turnê mundial de 2 anos. E foi aí que realmente lhe caiu a ficha. Realmente que feito é que eu consegui fazer. E voltou outra vez, ele no fundo da sua consciência, percebeu, mas eu só consegui isto devido ao trabalho dos Sherpas, o trabalho das pessoas que trouxeram, que montaram os acampamentos, carregaram isto tudo. Inclusive o Tenzing Norgay era o mais experiente de todos, já tinha experimentado no ano anterior com os suíços, no outro ano anterior com outros ingleses. Quer dizer, era de longe o mais experiente. E caiu-lhe a ficha e ele tentou recompensar, a dizer, eu gostava de partilhar agora a minha riqueza convosco. Ele disse, não, a gente precisa de escolas para que os nossos filhos não tenham que fazer o que nós fizemos, nomeadamente arriscar a vida. E então ele montou as primeiras escolas, montou o primeiro hospital lá no Vale e fez isso tudo com a ajuda de uma americana, a Miss Elizabeth Hawley, que na altura começou a documentar tudo, todas as expedições. A má língua diz que essa senhora era uma agente da CIA, que teve inclusive em Moscou e que estava ali em Katmandu para controlar o que é que os russos andavam a escalar. E portanto, já há muitos anos, ela, Himalayan Database foi criada por ela em papel. Houve uma nova geração que informatizou toda essa informação, não é? Ela era correspondente de várias revistas da especialidade um pouco do mundo inteiro e entretanto faleceu, mas continua a existir a Himalayan Database e todas as escaladas significativas, vias novas, coisas de dificuldade, há sempre uma entrevista, há sempre uma publicação, tal como por exemplo as publicações científicas no mundo enfim, no mundo de cientistas. Existe no alpinismo realmente publicações que demonstram isso. Existe inclusive
o equivalente aos Oscars, que são os pioleadores. Todos os anos são nomeados uns 20 projetos de escaladas, coisas ousadas, coisas difíceis, que não têm de ser necessariamente a 8.000 metros, podem ser coisas de 6.000, de 7.000 metros, que têm que obedecer a uma série de critérios de criatividade, dificuldade, hoje em dia, inclusive, já não querem coisas só no Himalaia, querem coisas em Tian Shan, querem... Para que este mundo do alpinismo, que arrasta a posteriori turismo, logo economia, para outras zonas do planeta mais desfavorecidas, mas que não deixam de ter grandes montanhas. E, portanto, tudo isto está documentado e eu junto o útil ao agradável. Já que estou com um grupo, estou lá a aclimatar, estou a ser pago por isso, já lá estou, os clientes regressam a Portugal, vem um amigo de Espanha e nós vamos tentar abrir uma via nova, vamos tentar fazer o nosso alpinismo de exploração. Então, tu dirias que já foram escaladas todas as montanhas do planeta, certo? Não, existem muito ainda por... Não, das montanhas, as maiores, as grandes... As de mais de 8.000 metros já foram todas escaladas. O que eu queria perceber é quais são os desafios que estão em cima da mesa no mundo do alpinismo. Mas encontrar estas novas vias, etc. Mas há montanhas que não foram escaladas? Há montanhas que ainda não foram escaladas, nomeadamente picos subsidiários, ou seja, não são os picos principais. As montanhas é chamado o pico o mais alto daquele pequeno maciço e que tem que ter uma identidade própria, ter o glaciar próprio, etc. Mas depois existem outras pequenas pontas que nunca foram subidas. São nichos de mercado. E que são, digamos, vertentes onde nunca ninguém subiu por ali. Mas porquê? Portanto, porque são mais difíceis. Ok. Às vezes nem é só o serem difíceis. Os acessos à base são desconhecidos. E muitas vezes as pessoas... É muito mais fácil subir por onde toda a gente já subiu. Aliás, eu reconheço neste meu projeto das 14 montanhas com mais de 8.000 metros, eu limitei-me a copiar uma coisa que estava feita porque era fácil quantificar essa dificuldade à sociedade, não é? Na altura, quando eu comecei a abraçar este projeto, 2 pessoas no mundo tinham feito isto. É o mesmo dizer, mais pessoas foram à Lua do que os que conseguiram fazer isto. E aí o jornalista, que nem de futebol percebe, sim, então se calhar é porque é difícil e tal. Estamos a falar de uma sociedade portuguesa que... Alpinismo não diz nada. Isto é um país que respira futebol e que o alpinismo... Nisto eu fui um pioneiro de conseguir um milagre. Num país como Portugal, eu consegui durante uns anos passar da paixão ao profissionalismo. E isto eu acho que se calhar até tem mais valor do que as escaladas propriamente ditas, que no fundo foram repetições. Quer dizer, se já 200 pessoas subiram aquilo, eu não sou nem mais nem menos do que os outros. Eu também consigo. Mas também podias ter colocado o objetivo de subir as 14 montanhas que nunca ninguém subiu. Pois era, mas aí o patrocinador era capaz de... A probabilidade é baixa. Era. Aliás, eu também tive mais ou menos, tive que sondar essa possibilidade, porque no fundo eu também queria inovar, queria pôr a minha marca nestas montanhas, eventualmente até tentar abrir uma via nova num cume de 8.000 metros. E vinham sempre as perguntas das probabilidades. Então, e pela via normal, qual é a probabilidade? Se calhar 60%, 70%. Então, e por essa via normal, qual é a probabilidade? Se calhar 30%, 40%. Ok, muito bem. O João é que é o diretor da operação. O João é que vai decidir. Mas o João vai decidir bem. E ficas assim, pronto, olha, está bem, já percebi. Vai decidir bem? Vai decidir bem. Vai decidir pelo mais seguro. Exatamente. O investimento mais seguro é muitas vezes o que os conservadores apoiam. Mas qual é a vantagem de um patrocinador? É isso que eu ia perguntar. Qual é a motivação de um patrocinador? Um patrocínio é um negócio da publicidade. São permutas publicitárias. Ninguém te dá nada sem nada em troca. E isto foi uma coisa que também demorei algum tempo a aprender estas regras do jogo. E aqui muito rapidamente eu tinha chegado mais facilmente onde cheguei se tivesse estudado marketing e publicidade e não desporto, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. E portanto eu tive que perceber as regras do jogo. Dão-me 10 e eu agora tenho que dar estes 10 multiplicados por 5 ou 6 ou 7 ou 8 em retorno publicitário. E tudo isto se consegue quantificar sobre a forma de media value. Isto é uma ciência exata. É retorno do investimento. É retorno do investimento. E portanto, eu a da altura, pronto, também consegui ter a feliz coincidência de que passou a existir uma plataforma fantástica chamada internet, em que consegui inverter também aquele
paradigma do desporto, do espetáculo, já não é as pessoas que vão para dentro do estádio ver o espetáculo, mas com a tecnologia eu estou a 7.000 km e mando as notícias para a casa das pessoas. O media partner de televisão foi fortíssimo e foi importantíssimo. Demonstrar serviço, daí uma rampa de lançamento que eu chamei, foram 2 anos da minha vida, para começar a fazer pequenas expedições com jovens portugueses, a filmar e a passar com o media partner. E portanto foram 2 anos em que 6 em 6 meses estavam a passar imagens na televisão e ainda não tinha grandes parceiro. Eram pequenos, que pagavam 6 bilhetes de avião, estes pagavam 3 tendas, aqueles davam coisinhas pequeninas. Isto basicamente foi para demonstrar credibilidade de que o alpinismo, naquele momento, também é um desporto nobre e também pode ser um bom veículo publicitário. Portanto, basicamente o patrocínio é publicidade. Nós veicularmos não só a imagem, mas também a mensagem do patrocinador, e isso... Portanto, tu tens que ser criativo quando pensas, por exemplo, quando tu criaste a marca dos os 14.8000, é uma marca, não é? Foi Portanto, uma tu sabias marca... que os mídias iam agarrar nisso, com isso ias ter exposição e podias dar exposição aos teus patrocinadores. E não inventei nada, porque se funcionou lá fora também ia funcionar cá. Portanto, a roda estava inventada. Basicamente eu repliquei para Portugal, sendo o pioneiro, digamos, nesse Mas agora nesse mudaste projeto. um bocadinho o teu modelo de negócio, não é? Portanto, agora o que tu fazes é trabalhas com uma agência, fazes expedições que as pessoas, os privados pagam, isso permite ir para os sítios, depois Exato. É o curtes no juntar o sítio. útil ao agradável, é o partilhar a minha experiência de altitude com outras pessoas, em que sei que na viagem Quer dizer, eu tu também és faço um guia, parte. não é? Eu sou o guia, eu faço parte desse produto. O facto de ir mostrar, olha, esta montanha subi já isto 3 vezes por ali com outras pessoas e aquela também subi por acolá. Quer dizer, estou ali no meu quintal e estou a demonstrar as rosas ali às pessoas que também têm esta sensibilidade. Mas junto o útil ao agradável. Mas depois já lá estou. As pessoas regressam a casa às suas vidas. Porquê? Porque têm uma liberdade limitada, porque têm os seus trabalhos, têm a sua segurança. Daí aquele discurso daquele sociólogo polaco. E portanto, eu permito ficar por lá. E também, na verdade, não é só no momento. Eu imagino que mesmo para vender o produto, a agência também consegue navegar na tua marca, não é? Porque tu tens uma marca forte, exemplo. não é? Portanto, Por exemplo. tiveste uma grande exposição, tiveste grandes accomplishments, e isso permite-lhes dizer, olha, queres ir à Montanha X com o João Garcia, né? Completamente diferente do que irem com o Tocha. Entretanto eu vi que evoluí num mundo em que antes eu viajava só com uma bagagem, com as cordas, com as botas, com os piolés, com as tendas, e quando é por mim estou a viajar com 2 bagagens, e na segunda bagagem não tem nada a ver com alpinismo. Estamos a falar de computadores, painéis solares, câmaras de filmar, terminais de satélite, tudo isso que faz parte da ferramenta. Eu da altura percebi, eu agora tenho 2 funções, sou um alpinista, mas também tenho que produzir conteúdo mediático para isto passar. Quer dizer, é-me também exigido essa parte, e felizmente eu consegui ao longo da minha vida crescer como follower, depois para lead climber, depois para expedition leader, depois também para alpinista profissional, em que também controlo esta operação mediática. E foi engraçadíssimo, e acho que consegui mais ou menos acompanhar os tempos e as exigências que me faziam. E para onde é que isso vai agora, João? Quer dizer, isto a Quais são da os altura, próximos? com a idade, começamos a descer literalmente a montanha da vida. A capacidade física já não é o mesmo que tinha há uns anos atrás, mas continuo a gozar, continuo a fazer o mesmo jogo, a gozar estas montanhas, sobretudo a partilhar toda esta capacidade com outras pessoas. E a minha função como guia, e muitas vezes quando dizemos o guia é a pessoa que mostra o caminho, não. É a última coisa que eu faço é mostrar o caminho, porque aquilo já é uma autoestrada. E hoje em dia as pessoas têm GPS, têm tudo para mostrar o caminho. A minha função essencialmente é zelar pelo conforto e pela segurança das pessoas. Não é? O conforto para demonstrar que há maneiras mais interessantes e mais inteligentes de fazer as coisas, gerir os seus recursos de forma minuciosa, não é tudo à bruta, e a segurança, nomeadamente na adaptação dos organismos dos clientes à altitude. Eu estou ali para tentar travar as pessoas caso o organismo
doesn't cope, não Estás a dizer, esteja olha, a tu adaptar-se. estás a sentir estes sintomas, deve ser por causa disto, Exatamente. vamos fazer isto para mitigar. E se começa a sentir que a pessoa não está, portanto, a lidar bem com a altitude, essa pessoa tem que descer. Portanto, tornaste-te de um founder para um advisor de startup. Exato. Agora és o advisor das pessoas. Basicamente. E quando dizes gerir recursos, o que é que queres dizer da comida? Não vamos comer um bacalhau todo hoje? Não, recursos. Os recursos é aquilo que temos nas pernas. Recursos físicos. É a parte não só física, mas também emocional. Quer dizer, ir travando as pessoas, que é para não... Para chegarem a bom porto, para não ver chegar lá acima e descerem convenientemente e regressarem a casa felizes. Portanto, é gerir todo esse sonho que lhes foi vendido. A altitude muda as pessoas? Eu acho que sim. Aliás, há uma frase que diz in vino veritas, e eu acredito mais in extremis veritas. As pessoas muito exaustas parece que transformam-se muito mais do que a bebida. In vino, eu acho que as pessoas até se tornam mais alegres e com mais piadolas e tal, mas em certas situações de stress tenho visto pessoas a transformarem-se em coisas muito feias, mas às vezes é bom perceber isto para também colocarmos alguns filtros e estarmos ali. Se é possível lidar com isso a priori, ou seja, tu consegues-te perceber, olha, esta pessoa com estas características se calhar vai dar nisto. É difícil. Eu já tenho alguma capacidade de, quer dizer, sensibilidade? Alguma sensibilidade de perceber, tenho aqui uma pessoa que só pelos primeiros contactos vai-me ser difícil, mas os outros estão todos mais ou menos dentro da linha. Mas é raro. É preciso haver uma situação mesmo de grande stress para determinado elemento se revelar no seu pior. Mas isso, felizmente, é raro isso acontecer, mas já aconteceu. E imagino que o contrário também seja verdade. Às vezes, nas situações in extremis, as pessoas revelam-se para o seu melhor, não é? Há pessoas que são excelentes. Aliás, tenho tido, felizmente, mais felizes acontecimentos desses do que o contrário. Pois. E o que é que tu dirias às pessoas que agora, portanto, hoje em dia existe dois tipos de pessoas que procuram escalar as montanhas. São aqueles que estão à procura do turismo, mas ainda tens aqueles, os verdadeiros, não é? Que vão lá não para ganhar uma medalhazinha, mas para se superarem, para encontrarem novos desafios. Sim. Há mais pessoas dessas hoje em dia, imagino, porque é mais acessível à área. Infelizmente, eu acho que o alpinismo está a morrer. Ok. Está a morrer. O alpinismo é uma coisa arriscada, é uma coisa desconfortável, e a sociedade cada vez mais preza o conforto e a segurança. Antes a gente pensava que era, eu não quero ser sexista, mas pensava que era só a mulher que prezava isso. Não. É a sociedade em geral, cada vez mais é a segurança, é conforto e é a velocidade. As pessoas já não têm a paciência. Só que, quer dizer, podemos evoluir muito rapidamente em muitas coisas, mas do ponto de vista fisiológico, é preciso ter paciência para dar tempo ao organismo de se ajustar. Uma pessoa escalar um 8000, na primeira fase de adaptação, é preciso sempre pelo menos 25, 30 dias. Não há volta a dar-lhe. Não há comprimido milagroso, não há câmara hipobárica, a não ser essa da Força Aérea, folha da só coca. uma em Portugal. Não há milagres. Nem a folha da coca, João. Nada. Portanto, é preciso paciência. As pessoas cada vez não têm mais paciência. No alpinismo, por exemplo, nos Alpes, o alpinismo está a morrer, está a crescer o ski-alpinismo. Porquê? Porque as pessoas também sobem os mesmos picos, mas depois a descer descem de ski na Pirisga. Ou seja, a tendência é ser tudo cada vez mais rápido. As pessoas já não querem passear na montanha, correm na montanha, fazem os ultra-trails, aquelas coisas. A tendência é tudo equipamentos cada vez mais ligeiros. Aquela mochila de há 30 anos atrás, da Berghaus, com garantia vitalícia. A pessoa já não quer uma mochila por 30 anos. Uma pessoa todos os anos quer mudar de mochila, quer coisas mais leves, mais técnicas, mais softs. E está a ter uma tendência tal que aquilo que eu vejo é que o alpinismo invariavelmente vai... Quer dizer, não vai morrer zero, mas há de haver cada vez menos os puristas, menos as pessoas que querem empreender em projetos com compromisso, com algum risco, com grande dificuldade, e que, do ponto de vista de mérito, cada vez a sociedade já não os vai compreender.
calhar precisamos de outros desafios, por exemplo, ir escalar montanhas para Marte. Não sei, isso seria tudo de tal forma artificial que para Aí- mim aí perdia vais mesmo- todo o gozo. Ó João, aí vais mesmo precisar de oxigênio. Eu acho que, por Mais não exemplo, queiras. para a nossa realidade em Portugal, e está mais do que provado que cada vez mais é a escalada desportiva. Foi modalidade olímpica, teve uma grande visibilidade, tem rocódromos. Isto hoje em dia o pessoal ir treinar num ginásio à noite, a escalar um bocadinho é o novo sair à noite, ver os amigos, beber uma cerveja, escalar um bocadinho, ao mesmo tempo estar a fazer exercício físico. E depois a gente convida essas pessoas, querem escalar na rocha? Rocha? Não, isto é muito perigoso e tal, o ginásio... E vemos, mas isto são tipos que até têm boa capacidade e não querem escalar para a rocha. Portanto, isto hoje em dia está a tomar direções, uma coisa que para mim era completamente imprevisível há 10 anos atrás. João, mas há bocado estávamos a falar sobre as pessoas e como é que elas se comportam, se revelam em determinado tipo de situações. E hoje em dia há muita a questão do team building, não é? Portanto, e uma das formas podia ser interessante era equipas irem escalar para ver como é que elas interagem entre si em situações extremas. Eu já tenho visto na montanha, ainda em tempos vi no Kilimanjaro uma equipe, se calhar de 20 pessoas da Deloitte, consultoria, para trabalharem com dificuldades reais na montanha, em que requer alguma entreajuda, alguma paciência. E funciona lá Se cá fora. podia ser uma nova área de negócio para ti. Acho que sim. Aliás, eu levar acho que equipas de empresas. Acho que inclusive já há um português um advogado português que tem feito isso, tem feito uma colaboração no NBA da Católica e leva estudantes portugueses para o Kilimanjaro. Mas enfim, isso já requer outros contornos de ensino que não é bem a minha praia. É muito da superação. Olha, João, muito obrigado tu, mais uma vez por teres vindo, por teres partilhado estas coisas todas, são interessantes. Para mim foi uma grande realização esta questão desta ligação entre o mundo do empreendedorismo, das empresas e na verdade a superação dos desafios no alpinismo e todas as coisas que realmente tu tens que ter em conta e que tens que pensar, não é? E acho que vou usar isso. Acho que sim, que foste um grande empreendedor, ou que continuas a ser, não é? Mas aquilo que tu fizeste naquele período de tempo em que tiveste a escalar as montanhas todas seguidas é de facto uma coisa incrível. Muito obrigado. Obrigado a vocês, malta, já sabem, estamos de volta para a semana, não se esqueçam de deixar o like, o subscribe, o mídia é importante, nós precisamos de chegar a mais sítios, não é? E portanto, contamos convosco. Obrigado, João. Obrigado a todos. Done. Ok.